Aleluia. 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 Ainda de pé, vamos receber o pastor Montefusco, né? O pastor Montefusco é o nosso presidente nacional. Para mim, né, sempre um privilégio tê-lo aqui, sempre uma honra tê-lo aqui. Eu espero que você o receba nessa noite com a mesma honra, com a reverência, com a deferência, né, que é devida, né, quando estamos diante de uma autoridade, amém? E uma autoridade espiritual, né, uma autoridade do reino de Deus e que é digna dessa deferência, né? Ou seja, todo mundo que conhece, que anda com o pastor Montefusco, sabe, né, que ele é um homem de Deus, né, por seus frutos. A Bíblia diz que por seus frutos você conhece a árvore, né? E os frutos desse homem são frutos que podem e que respaldam aquilo que nós falamos acerca dele. Amém? Então eu queria que você estendesse as suas mãos, orando por ele, abençoando, né? Para que ele seja a boca de Deus e diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz através do teu servo, né? Diga: Espírito Santo, fala conosco através do teu servo. Usa o teu servo com liberdade. E diga: Espírito Santo, o que o Senhor nos instruir, nós vamos receber no nosso coração nessa noite e nós vamos obedecer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos. Obrigado, Deus, pela vida do teu servo. Mais uma vez, Deus, nos dando o privilégio de estar conosco. Usa-o nessa noite, Pai, com autoridade. Usa-o, Pai, como boca do teu Espírito Santo, para ministrar nossa alma e o nosso coração e trazer a verdade que nós precisamos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus é o que te peço. Amém e amém. Amém, queridos. É sempre um privilégio, né? Porque, na verdade, nós vamos falar sobre um assunto que nós vivemos, eu e o pastor Joel. Aliança, né, pastor Joel? Nós temos uma aliança muito antiga. Conheci o pastor Joel muito jovem. Primeira vez que eu vi o pastor Joel, acho que ele tinha 16, 17 anos no máximo, quando ele estava indo para a escola bíblica. E sempre que eu lembro de alguém que eu conheci quando estava começando, ou que estava ainda, digamos assim, desconhecido, eu sinto um orgulho de pertencer a essa denominação, que permitiu que esse homem e essa mulher crescessem, que eles fossem para um treinamento em Borba, que muitas pessoas não gostariam de ir, né? Eles foram para o treinamento, eles passaram pelo treinamento, depois foram para Japinlândia e agora estão aqui. Só que essa igreja, amados, ela não é uma igreja localizada no endereço que está aqui. Ela é uma igreja que influencia muitas igrejas no Brasil. Amém? E eu tenho o privilégio e a alegria de ter alguns dos membros dessa igreja que visitam a minha igreja e que nós também visitamos. Nós temos ali o pastor, que está sempre com a equipe dele na igreja, e nós temos uma aliança, né? A gente sempre está absorvendo o que eles têm e eles absorvendo o que nós temos. É assim que a gente cresce. Esse é o desenho de Deus. Isso aí é a própria palavra aliança sendo estabelecida. Porque deveria ser assim, né, pastor? Deveria ser assim, ninguém deveria ter ciúmes, né? Porque eu sei que eles estão lá ajudando a igreja e eles vão embora, vão voltar para a sua igreja e aqui eles vão produzir, não é? Nós temos até uma moça lá da igreja que casou com um rapaz daqui. Eles não estão aqui não, né? Hã? Deus abençoe, viu? Eu lamento não ter podido vir para o seu casamento, tá? Eu e minha mulher, eu estava pronto já. A minha mulher ficou enferma, nessa virose que está dando aí, ela estava muito ruim. Eu falei: não, sem você eu não vou. E eu logo em seguida comecei também a ter alguma sensação de estar com a virose. Para chegar num casamento tossindo, eu ia, obviamente, prejudicar, né, aquele momento tão especial na vida dessa moça. Amados, é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Estou vendo esse rapaz com a camisa dos Legendários, né? Quantos legendários nós temos aqui? Ontem foi o nosso culto, pastor, estava lotado de legendários lá na igreja. E no domingo o pastor ainda estava pregando, eles chegaram lá todos vestidos, né?
E o pastor Andy disse assim, ele não sabia o que era legendário. Ele disse assim, eu não sabia, pastor Montefusco, que na sua igreja tinha muitos pescadores. Se tivessem me falado, eu teria ido para essa pescaria, né? Mas aqueles que puderem participar do legendário, tá lá na igreja, tem um time lá, já estão se inscrevendo. O pastor Jorge e outros pastores estão se inscrevendo para ir para o legendário. Irmãos, esse tema, ele é um tema que, ele é fundamental. Quando eu estava estudando para ministrar para vocês, eu cheguei a uma conclusão que sem aliança, ninguém sobrevive. Eu cheguei a uma conclusão que nenhuma organização, ela pode prosperar sem aliança, não é? Nenhum casamento pode prosperar sem aliança. Nenhuma comunhão entre os irmãos pode prosperar sem aliança. Então, eu gostaria que nós tivéssemos esse momento de compartilhamento, que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis. Vamos para Gênesis 17, de 1 a 9, por favor. Gênesis 17, de 1 a 9, diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhes falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não era o seu nome, e sim Abraão. Abraão não será o teu nome, mas Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e te farei nações e reis, e procederão de ti. Estabelecerei a minha entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua. Diga, aliança perpétua. Diz a palavra do Senhor: dar-te-ei a tua descendência e a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, serei o seu Deus, né? Essa aliança perpétua que ele fala no versículo 7, ele diz: para ser o teu Deus e da tua descendência. Percebe a importância da aliança? A aliança, ela alcança gerações. A aliança que você fez com Deus, a aliança que você fez com o seu pastor, com essa igreja, ela não afeta só você, ela afeta a sua descendência, a sua geração. Nós cremos nisso, amém? Então nós vamos orar nessa noite, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Eu entendo da importância do nome desse seminário. Ele é muito importante para os nossos dias. Quisera Deus que toda a IDPB, no Brasil inteiro, pudesse estar trabalhando, estudando sobre esse tema, que ele é necessário. Pai, nós estamos na tua presença e não temos palavras para te agradecer, porque tu és um Deus de aliança. Essa aliança permanece. Essa aliança, ela foi estabelecida por ti lá no Antigo Testamento, mas ela também foi consolidada na cruz do Calvário, quando o teu filho ali, Senhor, verteu o seu sangue. E a tua palavra também fala sobre uma nova aliança. Nós temos essa aliança com o teu filho, nós temos essa aliança com a tua igreja, nós temos essa aliança, Senhor Deus, com o Espírito Santo. Prospera nessa noite essa palavra, que possamos alcançar êxito e que possamos assim mudar as nossas atitudes e levar em consideração tudo que está estabelecido por ti, porque tu cumpre com a tua palavra. Prospera essa ministração e abençoe em nome de Jesus. Amém.
Podeis assentar, queridos. É muito importante, né? A gente sempre, quando fala sobre aliança, a gente olha para a questão dos casamentos, né? Mas a aliança não é só no casamento, existem vários tipos de aliança, nós vamos dar uma olhada daqui a pouco sobre isso, né? E o nosso Deus, diga, o meu Deus é um Deus de aliança. Mas diga forte agora, como os legendários falam, o meu Deus é um Deus de aliança. Aleluia. Graças a Deus pela aliança que o Senhor tem conosco, né? Nosso Deus é um Deus da aliança. O princípio da aliança nasceu no coração de Deus. Foi Ele quem propôs a primeira aliança com o homem, né? Está lá em Gênesis 9, 12. Ele que propôs a primeira aliança com o homem. Não foi o homem que propôs nenhuma aliança com ele, mas ele mesmo, de livre e espontânea vontade, ele estabeleceu essa aliança, quando disse Deus, este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas. Você tem que repetir isso comigo, vou ler de novo, tá? E disse Deus, este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Diga, perpétuas gerações. Eu quero deixar claro aqui uma coisa para vocês. Quando você estabelece uma aliança com Deus, com o seu pastor, com a sua igreja, não vai parar em você, é isso que eu quero que você entenda. A sua aliança, ela vai criar, digamos assim, uma vereda, uma estrada, para que os seus filhos, os seus netos, bisnetos, etc., venham também a usufruir dessa aliança. Era assim. A aliança que Deus fez com Abraão, ela não foi uma aliança que parou em Abraão. Ela era geracional. Ela atingiu Abraão, atingiu os filhos de Abraão e a sua descendência, e as famílias da terra. Lembram disso? Que Deus prometeu sobre as famílias da terra, que Ele abençoaria as famílias da terra. Então, a aliança, ela tem continuidade. Por isso é importante você estabelecer a aliança e manter a aliança. O nosso Deus é o Deus de aliança. Ele fez uma aliança com Noé, nós vimos aqui. Em Gálatas 3:29 diz, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo as promessas. Quem é de Cristo, diga amém. Amém. Nós somos de Cristo. Aí você poderia me dizer, pastor, mas também o senhor foi buscar longe, né? Essa questão de aliança, o senhor foi buscar em Abraão, pastor, que é isso? Ora, a palavra de Deus, ela nos dá segurança de que nós também somos herdeiros das promessas que foram dadas a Abraão. Quem é herdeiro das promessas, diga amém. Amém. Nós somos herdeiros, né? E a gente fica choramingando muitas vezes, eu sou um coitadinho, eu sou um nada, eu sou um zero à esquerda, eu não sou nada, eu nasci lá em Erunepé, eu nasci em Manaqueri, eu nasci no seu lá, meu Deus, por que eu nasci em Londres? Eu nasci em Londres, em Nova York, em São Paulo, eu fui nascer logo lá no Manaqueri. Que isso, meu irmão? Não importa onde você nasceu. Você não sabe, o nome do meu pai era Francisco Antônio. O meu nome é Francisco Antônio, isso não tem nada a ver. Percebe como nós somos infantis? Percebe como nós não levamos a sério aquilo que Deus fala sobre nós? Então eu consigo ver pessoas que não tinham nada para dar certo, e que hoje são pastores extraordinários. Eu tenho na minha igreja. Estava falando sobre o pastor Plácido chegava bêbado na igreja, era um problema. Então eu já deixava uma pessoa lá atrás para segurar o pastor Plácido, e falava, irmão, segura aquele homem, por favor, não permita que ele venha prejudicar o culto, porque ele vinha e ficava falando um monte de coisa, bêbado, e hoje era um grande pastor. O Abidinei é a mesma coisa.
Isso não é mal de baixinho não, tá, irmãos? Mas o Abidinei chegou lá na igreja com uma esposa bem alta, que quando ele foi pedir ela para casar, ele caiu na porta, bêbado, na porta da casa de onde ela morava. Mas ele compreendeu sobre as promessas de Deus. Hoje ele prega sobre a aliança e sobre as promessas de Deus. As filhas estão lá fazendo faculdade, né? As filhas do Plácido, todas envolvidas na obra. Então essa é uma aliança que tem continuidade, né? Então quando Deus promete, meus amados, Ele faz. E também nós devemos compreender que existiam alianças que eram alianças de sangue. A própria aliança do casamento, ela tem a ver com sangue. Quando há o ato sexual, né? Quando as pessoas, independente de se guardar ou vir de uma vida de dificuldade, de uma vida, digamos assim, que não conhecia a palavra, mas no momento há algo simbólico ali naquela relação sexual do casal, quando eles casam na bênção, quando eles casam na aliança. É muito diferente um casal que não casa na aliança e um casal que casa na aliança. Isso tem uma diferença fundamental. Aí alguém chega comigo na igreja e diz assim: pastor, mas o crente pode casar com ímpio? Eu não compreendo isso. Porque não há aliança entre ímpio e cristão. Não há aliança entre Deus e o diabo. Como é que isso pode acontecer? Se Deus tem uma aliança com o crente, aí o crente vai se corromper e vai casar com o ímpio, né? E tem um pastor que diz assim: o problema é o padrasto, né? O problema daquele casamento é exatamente o pai da moça que vai casar, sendo ela ímpia ou o marido sendo ímpio. É o pai dela, é o pai dela que vai, é o sogro, melhor dizendo, não é o padrasto, é o sogro, que o sogro é o diabo, o pai da mentira. Como é que pode haver um relacionamento entre um crente e um ímpio? Como é que se pode estabelecer uma aliança entre um pecador e um cristão, um homem de Deus? Não existe isso. Não se cogita isso. A Bíblia nem discute esse assunto. Não tem como. Alguns casaram assim, porque não conheciam a palavra. Mas depois Deus restabeleceu aquele casamento e tornou aquela família uma família de aliança. Quem crê nisso diga amém. Tem muitos aqui que vieram nessa condição. Em hebraico a palavra aliança é brit, significa cortar. Ou seja, que haja um fluxo de sangue. Haja um fluxo de sangue, porque no original sempre a aliança era feita com sangue. Tanto que Jesus morreu na cruz, verteu o seu sangue, para que nós pudéssemos fazer parte da nova aliança. Amém? Então, a aliança tinha a ver com sangue, né? Portanto, podemos expressar aliança de sangue, não é? Significa cortar, não é? Isso também está relacionado exatamente à questão da circuncisão. Ali é uma aliança também, de sangue inclusive, tá? Então isso eu estou falando um pouquinho sobre lá no Antigo Testamento. No judaísmo, quando a circuncisão acontecia literalmente, não é? Através daquele ato, eles eram chamados filhos da aliança, não é? Todo judeu tinha que se circuncidar, o homem. E ali, naquele momento, não era só o ato da circuncisão, mas o ato de uma aliança, correto? Então isso era muito importante e ainda continua assim, tá? Todo judeu mesmo que professa o judaísmo e crê na religião, ele é circuncidado e os seus filhos automaticamente serão circuncidados. Lá em Gênesis 17:4 diz: quanto a mim será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. O Senhor está falando a Abraão, não é? A expressão chave, a aquisição, a palavra quanto a mim, o que Deus está dizendo?
olha, da minha parte, eu vou manter a minha aliança contigo. Quanto a mim, não é? Eu vou permanecer contigo em aliança. Então a expressão-chave aqui é quanto a mim. Deus se apresenta como uma das partes de um contrato de dois lados. Amém? Aliança é um contrato de dois lados, ou seja, é um contrato entre duas pessoas. Pode ser no casamento, pode ser pai e filho, pode ser sócio. É um contrato ali de aliança, não é? Então, o que Deus está dizendo ali é o seguinte: essa é a minha parte da aliança, e ainda foi deixada uma parte para você. É isso que ele está dizendo. Eu tenho a minha parte da minha aliança, né? Eu fico vendo, às vezes, pessoas que se desviam, pastor Joel, e eles voltam chorando, achando que Deus não os ama mais, que não tem mais jeito. Eu me lembro do senhor na igreja do Boulevard Amazonas, toda vez eu ia lá, ficava com aquele homem conversando, ele só dizia uma coisa para mim: não há mais jeito para mim. Eu digo, o que aconteceu na vida desse homem? Que pecado foi esse? Que esse homem não consegue, digamos assim, obter o perdão, a graça de Deus sobre ele. E eu acho que com o tempo ele acabou morrendo assim, crendo nisso. Mas nós temos que crer que Deus estabeleceu uma aliança conosco, amém? E que no momento em que você retorna, tendo feito o que você fez, mas que você retorna arrependido, Ele estabelece com você a aliança, porque da parte dEle, Ele não vai manter a aliança com você, porque você fez uma opção de pecar, acabou. Mas Ele nunca vai deixar de amar você, Ele nunca vai deixar de manter a aliança que Ele tem com você, porque Ele prometeu, amém? Eu não estou falando aqui de salvo, sempre salvo. Eu só estou dizendo que do outro lado, essa aliança é forte. Agora, do nosso lado, eu não sei, não é? Isso depende das nossas atitudes, do nosso compromisso com o Senhor, não é? Então, aqui ele está dizendo para Abraão: quanto a mim, está tranquilo. Deus se apresenta como uma das partes de um contrato de dois lados. Ele diz: essa é a minha parte da aliança, e ainda foi deixada uma parte para você. Existe uma parte da aliança que é sua. Existe a parte de Deus. A aliança é totalmente de Deus? Não, são duas pessoas. Ele estabeleceu uma aliança com você. Não é totalmente só de Deus, não é? Ela também tem a ver com você. Amém? Gálatas 3, 29, conforme nós mencionamos agora: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aquela aliança que Deus fez com Abraão, ela está aqui hoje vigente, aqui nesse momento com vocês. Amém? Nós somos descendentes de Abraão, né? E o que Deus fala? Te multiplicarei extraordinariamente. Deus está falando para quem? Falou lá para ele, mas fala para nós somos descendência de Abraão, amém? Eu fico olhando, às vezes, a vida de alguns irmãos, eles não crescem, eles não prosperam, eles estão o tempo todo reclamando, eles estão sempre falando coisas negativas, eles não conseguem vislumbrar o milagre, a cura, eles estão sempre falando alguma coisa negativa. Essa pessoa tem aliança, será? Será que essa pessoa compreende a aliança? Será que ela tem noção do que foi aconteceu na cruz do Calvário? Ela tem noção da opção que Deus fez com a igreja? Porque a pessoa está sempre reclamando, e se há uma coisa que acontece quando Deus compreende essa aliança extensiva de Abraão para com a igreja, o primeiro é: multiplicarei extraordinariamente. Eu vou multiplicar o quê? Eu sou multiplicador, amém? Eu sou multiplicador de célula, amém? Eu sou multiplicador do discipulado, amém? Eu não vou manter eternamente uma pessoa, a pessoa pode até ficar comigo eternamente, mas eu vou multiplicar os meus discípulos. Não é? Uma das coisas lindas que eu vejo aqui na igreja da Filadélfia é que, se você for fazer um levantamento no Brasil inteiro
e você for olhar para as igrejas que foram abertas pelo Ministério de Missões, vocês vão perceber que a maior parte é daqui da Filadélfia. A maior parte é daqui. E não é só assim. Vocês estão sustentando essas pessoas. Essa igreja não só ora, ela não só, digamos assim, manda um missionário. Ela sustenta, sabe por quê? Porque ela tem uma aliança. Ela tem uma aliança com o Ministério de Missões. Ela tem uma aliança com o diretor, o presidente, o diretor de missões. Ela tem uma aliança. Então isso é importante. Outra coisa que Deus prometeu para Abraão, ele disse, será pai de numerosas nações. Não é? Quando eu vejo a IDPB entrando em outras nações, eu fico feliz demais. Ontem, essa semana mesmo, isso aconteceu, não é, pastor? Um dos nossos líderes, lá de Tabatinga, que está fazendo um trabalho extraordinário. Ele abriu uma obra na Colômbia, e aí ele veio falar comigo, eu falei, e essa obra tem que ser inserida dentro do projeto de missões nacional, de missões internacional, ela tem que ser inserida, porque eu não quero tudo só para mim, eu também quero compartilhar. Você é natural da Colômbia, o rapaz é natural da Colômbia, o rapaz é engenheiro, o rapaz não depende financeiramente da igreja, ele tem o trabalho dele na cidade onde ele mora, e ele com a esposa resolveram entrar na Colômbia, né? Então agora eles vão dar continuidade a esse trabalho ali, e nós teremos uma IDPB na Colômbia agora, definitivamente. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Então, Deus prometeu ao nosso antepassado, Abraão, que nós seremos o quê? Que nós seremos exatamente pai de nações. Estou olhando para cima e estou olhando para baixo. Quantos missionários nós temos aqui para as nações? O pastor Joel nem se fala que ele não é apegado, não é que ele não ame você, tá? Não é que ele não ame. Por exemplo, a minha filha, eu amo a minha filha, amo o meu genro, amo o meu netinho que vive lá em casa, só pensando em igreja, 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 igreja. Ele se arruma e já fica pensando em ir para a igreja, e lá ele quer tocar bateria e tal. Mas eu não posso, digamos assim, impedir que ele vá para as nações. Ele está fazendo um trabalho excepcional na igreja com os jovens, o pastor Jorge preparou ele, deixou ele, e agora, de repente, eles começam, o pastor João Nunes, com aquele ímpeto que ele tem. Nós estávamos lá na Itália, nós fomos a Roma, e nós estávamos na frente do Coliseu, e o pastor João Nunes chamou o casal e disse assim, eu estou sentindo, irmão, eu estou sentindo. E eu do lado, sem saber de que se tratava. Eu estava aqui, nesse Coliseu, e senti que vocês vão ser missionários na Itália. A Priscila ficou impactada. Ela ficou impactada, eu nem entro nesse processo. Como eu já entreguei a minha família toda para Deus, menos a minha mulher vai ficar comigo, tá? Eu queria até que ela tivesse aqui, mas ela tem uma responsabilidade lá. Mas a Hanna e Neto e etc., se quiser ir, Luciene, com os meninos lá que vocês conhecem bem, podem ir para as nações. Não é que eu estou mandando embora, não. É porque estão liberados. Porque está aqui escrito é o seguinte, exatamente, Abraão era pai de nações. Ei, os seus filhos não pertencem a você. Eu estou falando sobre aliança, tá? Poxa, o pastor veio falar logo sobre esse assunto hoje, não é sobre... É aliança. Se você tem aliança, você vai preparar as pessoas para dar continuidade a essa aliança. Dê uma salva de palmas para Jesus. Ele muda o nome de Abraão, não é? Como Deus mudou o nome de Jacó, não é? Enganador, toda aquela situação lá, de repente colocou o nome de príncipe, né? Usurpador, tudo que não prestava, né? É isso que eu fico pensando, sabe, pastor Joel? As pessoas, nós somos tão, digamos assim, desconhecedores da palavra, às vezes a gente estigmatiza, coloca um rótulo ali na pessoa, esse não vai servir para nada.
esse nunca vai ser um missionário, esse nunca vai ser um pastor. Eu estava lá em São Paulo, eu acho, e tinha um pastor já antigo da IDPB, me chamou, a mulher dele estava do lado, e ele disse assim: pastor, eu quero falar com o senhor. Falei: pois não. Ele disse: pastor, durante toda a minha vida, eu fui humilhado. Eu não sei se ele foi mesmo, talvez seja ele que estava falando, né? Eu fui humilhado. Quando eu estava na escola bíblica, o missionário falou para mim: você nunca vai ser nada, nunca vai ser um pastor. Nunca. É. Então, aonde eu vou, o meu supervisor, não sei quem mais, falou isso para mim também. E o meu professor na escola bíblica falou a mesma coisa. E agora, por último, a minha mulher está falando isso para mim. Dizendo que eu não sirvo para nada, que eu não vou prosperar, que eu nunca vou crescer. Eu estava arrasado. Aí o Espírito Santo falou, eu fiquei sem palavras, né? Eu perguntei do Espírito Santo, o Espírito Santo pediu para eu falar para ele: olha, eu falei, meu amigo, o Espírito Santo está perguntando, foi uma pergunta para você. O que você acha que ele pensa de você? O que você é para o Espírito Santo e para Deus, para Jesus? Aí ele baixou a cabeça e começou a chorar. Ele disse para mim: eu não sou esse fracasso que as pessoas falam, porque Deus olha para mim de uma maneira diferente. Eu creio que eu tenho muita coisa boa para fazer. Eu creio que eu vou prosperar, eu creio que eu vou multiplicar, eu creio que eu vou crescer. Então, quando eu estou falando isso para vocês, é porque muitas pessoas acham que elas estão limitadas. Elas esquecem da aliança que Deus fez com os nossos antepassados, lá da Bíblia. E a aliança que Deus fez através do nosso Senhor Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, quando Ele trouxe a nova aliança. Nós temos que nos apropriar disso. Nós temos que nos apropriar das promessas de Deus. Uma outra coisa que o Senhor falou para Abraão, Ele falou o seguinte: far-te-ei fecundo, extraordinariamente. Fecundo. É uma pessoa que frutifica. Faça um levantamento hoje. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantas almas você consolidou? Quantas almas você discipulou? Faça um levantamento. Porque a palavra de Deus tem uma promessa, uma aliança estabelecida lá atrás, que você tem que acreditar nela, que você será fecundo. Amém? Que você não vai ser algo, digamos assim, infrutífero, sem vida, sem vigor, sem impactar as pessoas. Nós, pela aliança de Deus, nós estamos assim preparados para isso, amém? Então, dar-te-ei a tua descendência a terra da tua peregrinação. Isso foi para Abraão. Voltando agora ao assunto específico aqui, do material que o pastor Joel mandou para mim, muito interessante, né? Por falta de conhecimento básico sobre a aliança, a igreja evangélica no Brasil tem sofrido escândalos sucessivos de divisão. O que isso tem a ver? Irmãos queridos, divisões, contendas, ministérios estragados e ministérios, digamos assim, falidos, tem a ver com falta de aliança. Tem a ver com falta de aliança. A igreja evangélica no Brasil tem sofrido escândalos sucessivos de divisão. Quantas pessoas olham para a igreja e não ficam impressionadas pelo amor e a unidade? Ao contrário, vê. O que eles veem na igreja? Falta de aliança, tudo que eu estou falando aqui. Competição, luta por poder, inveja, partidarismo. Isso não só mancha o nosso testemunho, mas impede as pessoas de chegarem a Cristo. Falta de aliança, não querem se submeter, não querem ser liderados. Tem igreja no Brasil, irmãos, eu conheço algumas, não vou falar aqui, que elas tinham um líder forte, ele morreu, essa igreja parou. Por quê? Porque elas estão focadas numa única pessoa,
A aliança que aquela pessoa tem, digamos assim, é com alguns só. Não tem com a igreja, não tem com a igreja universal. Não estou falando da igreja universal do Reino de Deus, não. Estou falando da igreja universal. Eu, pastor Joel, tenho que ter aliança. Mas eu tenho que ter aliança com o pastor Jonatas Câmara. Eu tenho que ter aliança com os pastores que são de outras denominações. Porque não há placas, não há CNPJ. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, quando nós não temos aliança com a igreja evangélica, quem se apropria da dificuldade e da divisão? O próprio diabo. Não é? Ou você pensa que o seu casamento está aí, digamos assim, rastejando, se acabando, aí você diz assim, não, pastor, mas está tudo bem. Eu quero dizer para você, se está assim é porque você não tem aliança. Se está assim, porque aquele momento em que o pastor ungiu, em que o pastor orou, que o pastor pregou sobre a aliança, você hoje, talvez, exista apenas um pensamento muito distante da realidade da aliança. Porque a aliança é permanecer. E eu estou falando isso para alguns que pensam em sair de suas igrejas. Olha, eu fico triste quando eu ando por aí e vejo alguém, não era da sua igreja. O que aconteceu? Não, a Lagoinha veio para Manaus. Não era da sua igreja, agora estou no JB. Eu fico olhando, desculpe falar isso, está sendo gravado, né? Ou não? Tá, né? Não, mas eu não tenho problema, não. Ok. Vai passar pelo Alexandre de Moraes ainda, pelo crivo, né? Então, eu fico pensando assim, aquele homem nunca orou por você, aquele homem nunca gastou um tempo de aconselhamento com você, aquele homem nunca foi lá na sua casa para falar do seu pai para o evangelho. Uma pessoa dessa tem aliança, me desculpem, eu não vou dizer que ela vai para o inferno, não, porque um coração quebrantado, o Senhor nunca vai resistir, Ele vai perdoar. Mas você está perdendo um tempo que você deveria ter progredido, aonde Deus te chamou, onde Deus te estabeleceu para você frutificar. Aí você fica procurando algum lugar, um lugar que possa proporcionar para você algo que você precise receber. Você não vem para a igreja só para receber, você vem para dar. Você vem, eu quero para dar minha oferta, eu dou. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de compromisso. Eu estou falando de ter aliança. No momento que o pastor faz uma programação, você seja o primeiro. No momento em que se estabelecer, digamos assim, uma meta para você trabalhar durante esse ano, você seja o primeiro a chegar e diga, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Você percebe que mundo nós estamos vivendo, que momento nós estamos vivendo da igreja, que as pessoas não têm aliança? Porque qualquer coisa, se o pastor não falar com ela, se aquele programa da outra igreja conseguir cativá-la, é um programa moderno, e é uma igreja toda preta, e etc, etc, então é essa igreja que eu quero frequentar, porque está na moda. Qual é a aliança que tem aí? Zero. Há uma necessidade de aliança. Diga à pessoa que está do seu lado, há uma necessidade de nós termos uma aliança. Aliança, amados, tem a ver, é um acordo entre duas partes, tá? Que se comprometem em ter um relacionamento, correto? Você se compromete a ter um relacionamento com os seus líderes, correto? Você se compromete quando você casa com o seu marido, de ter um relacionamento com ele, e você vai olhar para a igreja, e você vai olhar para os casamentos. Amado, o primeiro casamento que eu fiz na minha vida, eu era bem jovem ainda, cabeludo, faliu. A mulher não tinha aliança com o marido, e o marido não tinha com ela. É uma tristeza para mim lembrar do primeiro casamento, que eu nem sabia falar muita coisa sobre casamento, que eu fiz na Redenção. Divórcio. Aí você diz assim, pastor, mas isso foi lá há 34 anos atrás.
Meu irmão, isso avançou dentro da igreja, isso cresceu dentro da igreja. Não estou falando da redenção, graças a Deus os casais têm se mantido bem lá, eu acredito que aqui também, mas isso dentro da igreja evangélica, você vê pessoas se divorciando. Por quê? Não tem aliança. Isso vai proporcionar o quê? Maldição. Falta de aliança, a consequência é maldição. É maldição para os filhos, é maldição para a família. Não estou dizendo que os filhos serão amaldiçoados. Sabe por quê? Porque às vezes uma esposa que fica em casa, que foi abandonada, muitas vezes ela se firma com Deus. E Deus permanece com ela com aliança. E dá a ela uma descendência de aliança. Dê uma salva de palmas para Jesus. A aliança inclui os princípios da integridade, que garantem a preservação de um relacionamento, uma vida de honra. A aliança de um homem é o reflexo do seu caráter. Meu Deus, eu sou de uma época, né, que as pessoas davam uma palavra, elas cumpriam, né? Você ia na taberna, e aí você chega lá, vai lá, o camarada fazia aquela anotação, e aí eu dizia assim, no dia 25 eu vou lá pagar, eu venho aqui pagar. Será que isso ainda existe hoje? Sei. Talvez dizer, não compro mais em taberna, pastor, eu compro de uma outra forma. Mas talvez você comprou um carro, talvez você comprou uma casa, talvez você comprou um objeto do irmão. E aí você deixou o tempo passar, não, eu estou precisando, eu tenho que bater por outras prioridades, eu estou pagando isso aqui primeiro, depois eu vou ver isso aqui e tal, etc. Vocês percebem, amados, que no passado uma palavra era muito poderosa, tinha a ver com integridade, não é? Os nossos pais, né, pastor Joel, quando eles conversavam com alguém sobre algo, ali existia um acordo mútuo, ele era cumprido. Não sei se hoje tem alguém aqui que fez um acordo com alguém, mas não cumpriu, né? É igual uma irmã que eu vi, na verdade eu não vi, pastor Claudinei estava num encontro de uma igreja grande aqui de Manaus, ele, pastor Jorge, etc. E aí uma irmã foi dar um testemunho. Ela foi dar um testemunho, olha o testemunho dessa irmã. Eu queria dar o meu testemunho, isso no encontro, porque essa semana aconteceu algo extraordinário. Aí foi falar, não é porque eu estava devendo para uma agiota. Eu estava devendo, eu já não tinha como pagar uma aflição, porque quando eu olhava para aquele homem, eu já me sentia mal. Sabe o que aconteceu essa semana? Mataram ele. Pastor Claudinei estava lá, pastor Jorge e outros. Aquela irmã tão poderosa. Mataram o agiota. Percebe? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Que as pessoas não têm mais palavra. Não é que elas dizem, estou com você. Eu quero dizer para vocês, porque essa igreja aqui é uma igreja de palavra. Quando esse casal aqui, quando a liderança estabelecer um programa aqui, venha, se comprometa. Eu me lembro que nós fizemos um maior dizimista da redenção. Nós fizemos um projeto de construção e a gente estava embalado ali com despesa para pagar, um monte de coisa. Ele chegou lá em casa e disse assim, eu vim aqui falar com o senhor porque eu estou saindo da igreja. Eu estou saindo da igreja. Eu vou para um outro pastor. Um camarada que não tinha absolutamente nada. Literalmente, ele andava na cidade de Manaus com um cabo de vassoura, mais ou menos isso, e um saco vendendo artesanato dentro de Manaus. Depois ele se tornou o maior vendedor de artesanato, talvez do Brasil. Ele trazia artesanato de tudo que é lugar. Ele ia fazer exposição em Nova York, para você ter uma ideia. Cresceu, mas não tinha aliança. Faliu, zerado, perdeu tudo. Meus irmãos,
Quando ele chegou, que ele falou assim: eu estou saindo da igreja. Nós tínhamos um compromisso pesado na construção da igreja. E o dízimo dele era forte. E ele vinha, eu não vou medir ninguém por dízimo, mas eu estava contando com o dinheiro que ele se comprometeu a entregar para ajudar na construção. E ele chega e diz assim: eu estou indo embora. Quase dizendo assim: encontrei um outro pastor. Tudo bem. Orei com ele, abençoei. Sentei no meu sofá. E Deus falou, é como se Deus estivesse olhando para mim e rindo. Seu tolo. Deus falou fortemente: Célio, essa obra é minha. Essa obra não depende de homem. Essa obra é minha. Os irmãos começaram a contribuir, irmã que era lavadeira, outras irmãs que eram professoras, outros irmãos que tinham algum recurso, alguém vendeu o carro, alguém vendeu isso, e nós construímos o templo da igreja. E essas pessoas têm aliança com a igreja, têm aliança com o reino de Deus, e quando eu encontro essas pessoas que elas vão para o culto, eu olho para elas e digo: são colunas. Não me deixaram na mão, não deixaram a igreja passar por vergonha, por necessidade. Eu quero dizer a vocês o seguinte: tenham um compromisso, tenham aliança com a sua igreja, tenham aliança com o seu pastor. Quando ele fizer um projeto missionário, ou quando ele fizer um projeto para comprar um terreno, um projeto de construção, seja o primeiro a dizer: eu tenho uma aliança, pastor. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aliança inclui princípios de integridade que garante a preservação de um relacionamento, uma vida de honra. A aliança de um homem é um reflexo do seu caráter. Amém? Minha mãe, eu fiquei órfão, digamos assim, de pai, né? Com 7 anos de idade. Meu Deus, a minha mãe segurou as pontas, a velhinha ali, filha de cearense, segurou as pontas, mas nunca ficou nada pendente na taberna, nunca ficou uma dificuldade, nunca ninguém bateu na minha porta, ao contrário. Nós temos uma pessoa que vocês conhecem, que ele é grato, que quando ele começa a falar sobre a minha mãe, ele começa a chorar, que é o doutor Juscelino. Ele mandou ultimamente uma carta para a nossa família, exaltando a minha mãe. Ele disse: por causa daquela velhinha que cuidou dos meus filhos muitas vezes, que levava peixe lá para casa, que levava café lá para casa. A minha mãe ficou viúva. Ela ganhava, o meu pai ganhava um salário grande, muito grande. O governo estabeleceu que a partir daquela data ela teria só um salário mínimo. Ela tinha 9 filhos. Imagina, que nos criou, mas nunca eu vi ninguém na nossa porta. Dona Noêmia, eu vim cobrar a senhora, porque a senhora está devendo, não sei o quê. Nunca, ao contrário. Ela tinha para dar, ela ajudou muitas pessoas. Amém? Um exemplo sobre aliança. Se eu trocasse uma das minhas ovelhas pelo cabrito de um homem, há um significado espiritual. Diga para mim agora, diga para mim não, diga para que Deus possa ouvir o Espírito Santo. Toda aliança tem um significado espiritual. Percebe isso? Que quando você faz uma aliança, ou com o pastor Joel, ou com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com seus filhos, ou com quem qualquer que seja, ela não é só material, ela não é só humana, ela tem um significado espiritual. Amém? Então, vamos lá, vou exemplificar para vocês. Eu tenho uma ovelha, e eu troco a minha ovelha por um cabrito com uma pessoa. Há um significado espiritual, amém? Dessa ação, ela vai muito mais além do que uma simples troca de animais.
seria um passo para determinar se eu poderia confiar naquele homem, nas suas intenções, na sua palavra. Então aqui há um contrato entre duas pessoas. Mesmo que seja uma pequena coisa, uma galinha, um cabrito, sei lá o quê, mas você deu a sua palavra. Hoje, geralmente, funcionam de acordo com o nível de compromisso mínimo. Elas são vistas como oportunidades de alcançar um patamar mais alto de aliança. Você percebe que quando você cumpre as pequenas alianças, que você é fiel nas pequenas alianças, não é? Você pode subir, Deus permite que você tenha um patamar maior, que essas alianças vão sendo feitas com as pessoas mais importantes. Às vezes começa com um cabrito e uma ovelha, mas às vezes ela vai avançar, ela vai progredir, ela vai chegar a um outro nível de aliança maior, porque você cumpriu, você foi fiel no pouco e você será fiel também no muito. Quem crê nisso, diga amém. Efésios 2:12 diz, veja o que Efésios, o que o apóstolo Paulo pensa sobre isso. As estranhas as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, a tendência das alianças é serem extintas. Mas nós temos uma geração. Tem igreja. Será que a igreja cumpre com as suas alianças? Será que quando você chegou aqui na frente, quando o pregador orou e colocou óleo sobre sua cabeça, e que você deveria ser um líder de célula promissor? Ora, irmão, se eu for perguntar quantas pessoas já desistiram da sua célula aqui, é possível que eu vá encontrar alguém. É possível. Ora, se eu perguntar quantos vieram aqui quando alguém pregou, chamado ministerial, é possível que eu encontre alguém. Por quê? Porque aquilo foi passageiro, aquilo foi apenas momentâneo, não foi estabelecida uma aliança de continuidade, não foi estabelecido uma permanência. Se é uma coisa que eu gosto, Célio, dentro da palavra de Deus, que eu entendo como pastor, é permanecer. Não importa o tempo, não importa as circunstâncias, não interessa os vendavais, vamos permanecer, vamos continuar, vamos crescer, vamos prosperar. Não deu certo aqui, vamos avaliar de novo, vamos orar. Joel faz parte disso, a mentalidade dele é assim: não deu certo aqui, vamos ver onde nós erramos, vamos estabelecer um caminho novo, vamos orar, vamos... Sempre tem uma perspectiva, porque Deus quer que a sua igreja cresça, Deus quer que a sua igreja seja multiplicada. Então, se Deus está nesse negócio, se Deus está abençoando esse projeto, vai crescer. Mas tem que ter aliança. Diga ao irmão que está do seu lado, tem que ter aliança. E aqui está dizendo, estranhas as alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo, diz o apóstolo Paulo. Relacionamentos de aliança, fidelidade conjugal. Amém? Quando nós falamos sobre aliança, todo mundo acha que é só sobre casamento, é isso aqui. Não. Existem muitos tipos de aliança. Fidelidade conjugal. Nós estamos vendo um tempo que tem pessoas dentro da nossa igreja que eles chegaram e ele diz, eu não preciso casar, estou vendo tão bem com a minha esposa. E chegou na igreja, cultura, principalmente aqui do Amazonas, eu não preciso casar. E ainda diz assim, eu conheço um que casou, só foi casar, deu tudo errado. Meu Deus, ele não entende o valor da aliança. Ele não entende que quando o pastor está ali ministrando, está pregando, que o pastor unge aquelas alianças, que o pastor coloca a mão sobre ele, que o pastor profetiza, que o pastor fala das promessas de Deus para a vida dele, e estão achando que aquilo ali é algo simples,
corriqueiro, que não tem valor, que não tem significado. Amados, Deus nos estabeleceu como líderes, e através de nós que somos pastores, quando nós estamos orando por alguém, vai acontecer alguma coisa com aquela pessoa. Se nós estamos abençoando, se Deus nos colocou nessa posição, e nós estamos abençoando, algo vai acontecer. Então essa ideia de dizer, não, eu quero ser líder de célula, mas eu nem pensar em casar, eu vivo com esse homem há não sei quantos anos. Qual é o problema? Qual é o problema? Por que não casa? Isso é uma cultura aqui do Amazonas. Às vezes o pastor tem que estar lutando com a pessoa, conversando seriamente com a pessoa, para que ele case. Será que isso seria preciso? Que uma pessoa já se converteu, entende a palavra, conhece a palavra. Será que o pastor deveria se dedicar a esse tempo para dizer que ele tem que casar? Quando tem aliança com Deus, quando o casamento é estabelecido dentro da aliança, que eles são tementes ao Senhor, eu falo de novo, cuidado, jovem, tá? Mas ela é tão bonita. O que está faltando para ele é só se converter. É só isso que falta. Ele é um bom filho, ele é um bom irmão, é trabalhador, né? Mas o problema é o sogro, né? O problema é o sogro. Diga a pessoa do seu lado, casamento misto, o problema é o sogro. Diga. Você sabe. Quem vai chegar lá naquele casamento, né? É o pai da mentira, né? Que vai chegar. Casem, que eu vou destruir a vida de vocês. O mundo ao nosso redor distanciou-se do conceito de aliança. Quem não entende o significado de aliança não consegue, de fato, confiar em seus relacionamentos. Diga à pessoa que está do seu lado, seja alguém de aliança. O que me faz ficar em pé aqui com vocês, eu fui crescendo na fé, eu fui avançando, nunca pensei em ser pastor, muito menos presidente. Acho que o pastor Jaú nunca pensou em ser diretor nacional de missões, nunca pensou na vida dele. Mas são as nossas alianças. Eu fiz aliança com o meu pastor, o pastor Neri, e continuei lá até ser chamado. Eu fui pastor da Vila da Prata também, tá? Fui pastor da Vila da Prata. Depois da Vila da Prata, o pastor chegou comigo e disse assim, não tem nenhuma igreja na Redenção. Que tal você abrir uma obra na Redenção? Eu falei, pastor, deixa eu orar, deixa eu pensar um pouco. Eu vou. Não tinha ninguém na Redenção. Era chamado Planeta dos Macacos. É para lá que eu ia, para o Planeta dos Macacos. Talvez eu fosse um macaco também. Deixei meus amigos, rapaz. Tinha muitos amigos no Boulevard Amazonas, na Vila da Prata. E fui para lá. Eu comecei e casei. No mesmo mês que eu comecei a igreja, eu casei. Minha esposa me acompanhou, está comigo até hoje, sendo uma bênção. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz uma aliança com a IDPB. Eu fiz uma aliança com o meu pastor, o pastor Neri. Eu fiz uma aliança com o meu supervisor na época, de dar continuidade, de persistir, né? De prevalecer sobre todas as dificuldades, mas nunca, em momento algum da minha vida eu me senti humilhado por ser da IDPB. Eu fui visitar o culto que arrebentava com essa cidade aqui, era lotado. Igreja Presbiteriana Central, pastor Caio Fábio no auge, lotada a igreja, cheia de gente, pregação poderosa. Aí eu fui assistir esse culto, muito boa palavra, excelente palavra. Quando eu vou saindo, uma pessoa vem, 2 rapazes vêm me chamar, falar comigo. E aí? E aí, gostou da mensagem? Muito boa, uma mensagem maravilhosa. Sim, mas e aí? Eu falei, mas e aí o quê?
Não, e aí você é de que igreja? Né? Eu falei, eu sou da Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, IDPB. Não conheço essa igreja. Pois é, eu sou de lá. Mas você não vai vir para cá? Eu digo, não, meu amigo. Eu tenho que ajudar a minha igreja. Eu tenho uma família, eu tenho um compromisso. Nunca mais fui lá. Já tive eventos grandes, com várias denominações, que as pessoas nem sabem falar o nome da IDPB. E eu vou sair humilhado de lá, mas não vou mesmo. O problema é dele, que não sabe chamar o nome da IDPB. Mas a igreja da IDPB, ela nasceu lá na Rua Azusa, debaixo de oração. A história desses homens, você vai lá na sede da PCG, você vai ver aqueles homens de Deus que oraram, que fundaram o seminário, que investiram. Ethel Huck, uma mulher que tirava oferta, ia nas igrejas para tirar oferta, para construir a escola bíblica. Está lá a escola bíblica, orfanato na escola bíblica. Ei, diga a pessoa que está do seu lado, nós temos uma história. Diga, a igreja que eu pertenço tem uma história, uma linda história. Dê uma salva de palmas para Jesus. Tudo tem a ver com aliança. Tudo tem a ver com aliança. Nós não somos fruto de uma divisão, de uma contenda, porque alguém se aborreceu com o outro, começou a se envolver na política, e não apoiou o candidato fulano, então vai embora, não quero mais aliança com você. Que coisa medíocre, que coisa terrível. Eu conheço várias igrejas no Brasil que se dividiram por causa da política. Mas você saiu sair, irmão, porque não queria apoiar o meu candidato. Meu Deus! Que fragilidade, que falta de compromisso, que falta de aliança. Percebe? As pequenas coisas. Né? Eu fui lá naquele culto, não falaram o meu nome. Eu já contei essa história para vocês, eu rio muito dessa história, né? O pastor Claudinei teve um problema na garganta, ficou muito doente. Ele ligou para mim, acho que mais ou menos um meio-dia, igual aquele Dom Corleone, do Poderoso Chefão. Quem é, meu irmão? Sou eu, pastor Claudinei. Eu estou doente, eu ia pregar lá no evento dos pastores, lá em Itacoatiara, e agora, pastor, não estou, o senhor pode ir. É sobre que assunto? Liderança? Eu digo, rapaz, eu gosto de falar sobre liderança, eu vou. Peguei um irmão da igreja e fui de noite, quase que um cavalo nos derruba na estrada, o cavalo pulou na minha frente. Cheguei lá, o culto já tinha começado. E aí, o pastor não me conhecia. O pastor chegou e falou, não, gente, cantaram mais uns 2 corinhos lá, etc. Eu estava assim como o Joel. Ele disse, pastor Montefusco, o senhor pode chegar aqui? Eu cheguei, fiquei aqui, ele disse assim, estamos felizes porque o nosso preletor principal, pastor Claudinei, não pôde vir, ele adoeceu, meus irmãos, teve um problema na garganta, e ele mandou o auxiliar dele vir pregar aqui. Vocês sabem quem estava lá? A Rosa Pinto, que estava mais ou menos numa distância assim. Ela correu para falar, não, ele não é o auxiliar, ele é o pastor do pastor Claudinei. Irmãos, isso não nos afeta. Vamos dar sempre a honra e glória para o Senhor Jesus, né? Vamos dar glória para Ele. Eu vou criar uma mágoa, porque eu tenho uma aliança com a IDPB e nada vai impedir que eu continue na IDPB. Eu tenho uma aliança com o povo de Deus, nada vai impedir que eu não tenha mais aliança com o povo de Deus. Isso é tão pequeno, isso não vai afetar a minha vida. Porque quando você tem uma aliança, um compromisso com Deus, você vai andando, né, como Davi, menino ainda com 16 anos, o seu irmão chegou naquela batalha lá, que estava Golias, ali e tal, etc. Davi foi lá levar comida, e o que tu está fazendo aqui, rapaz? O que está fazendo aqui? Tem um mexeriqueiro, né?
Tu quer ver o que está acontecendo, né? Tu deixou aquelas poucas miseráveis ovelhas lá para morrer e veio para cá. O que está fazendo aqui? Tu não é nada, rapaz. Coisa linda da parte de Davi. Está lá. Davi se desviou do seu irmão. E, consequentemente, foi olhar para o gigante. Irmãos, nós estamos nos perdendo com coisas pequenas. Nós estamos quebrando nossas alianças com coisas tão pequenas. Porque alguém falou de mim, eu vou mudar de igreja. Porque não me deram honra, eu vou mudar de igreja. Vamos olhar para o gigante. Ele é maior, ele é grande. Nós temos que colocar todo o nosso potencial, a nossa força para derrubar esse gigante. Não vamos gastar o nosso tempo com coisas pequenas. Nós temos uma aliança, a aliança que Deus tem conosco, ela é inquebrável. Onde quer que você esteja, em qualquer momento que você estiver passando, Ele vai manter a aliança com você, porque a aliança que Ele tem é grande. Dê uma salva de palmas para Jesus. No contrato de negócios, Deus simplesmente, a pessoa, falando que às vezes as pessoas fazem promessas num contrato de negócios e depois simplesmente não as cumpre. Elas acreditam que podem sair impunes. Ninguém vai sair impune quando você dá a sua palavra. Ninguém vai sair impune quando você dá uma palavra ou assina um contrato. Ninguém vai sair impune quando você vai para um casamento e ali na presença do pastor, você assina, etc, etc, e você não cumpre, e você deixa as crianças, e você deixa os filhos, e vai embora, arruma outra mulher. Eu quero dizer para você o seguinte, o amor de Deus é grande, Ele nunca vai resistir um coração quebrantado, mas eu quero dizer para você, você perdeu muita coisa, porque Deus tinha um plano para você, um plano tremendo e poderoso, e você não seria uma pessoa esquecida lá atrás, um coadjuvante. Você era o ator principal, porque Deus queria falar com você, Deus queria usar você, Deus queria usar o potencial que Ele tem para incutir na sua vida, para derramar sobre a sua vida. Deus queria abençoar os seus filhos, a sua descendência, a sua célula. Não pense que uma palavra que você deu, que você não cumpre, não é? Não vai ter nenhum efeito. É uma coisa simples. Vá fazer isso com seu filho. Prometa uma coisa para o seu filho e não cumpra, para você ver. Aí ele não diz nada, ele vai chorar lá no canto. Vai ficar o dia emburrado. Mas eu me lembro de um pastor, meu amigo. Ele foi chamar o filho dele já, jovem adolescente passando para jovem, ele disse assim: meu filho, se arrume, que hoje você vai comigo para um restaurante. Você vai comer comigo no restaurante. Sabe o que o filho dele disse para ele? Agora eu não quero. Agora eu não quero. Percebe? Porque lá no passado ele tinha dado várias palavras que ia levar o filho não sei aonde, que ia não sei aonde. Nunca foi. Não fica impune. Quando você não cumpre a palavra, quando você não cumpre as alianças, não fica impune. Sua palavra é muito mais importante do que obter lucro numa transação. Minha mulher já viu várias vezes eu perder. Ela já viu várias vezes. E não foram quantias pequenas. Ela, num primeiro momento, resistiu, mas depois ela falou, eu falei, não, vou entregar para Deus. Mas por que tu está fazendo isso? Eu quero manter a minha palavra. Aí alguém diz assim, que está ouvindo, mas ele não manteve a dele. Eu digo, o problema é dele. O problema é dele, não é meu. Eu quero manter a minha palavra. Seja um homem de palavra. Seja um homem de aliança. Romanos 1:31, Paulo enumera diversos aspectos de um caráter perverso e de uma sociedade perversa. Ele menciona de modo especial o pecado da quebra
de aliança, da quebra de fidelidade. O propósito da aliança é garantir que haja fidelidade e compromisso. O propósito da aliança é garantir que haja fidelidade e compromisso. Amém? Falou, cumpre. Falou, vai perder, vou perder, mas vou manter minha palavra. Porque ninguém vai dizer, olha, o pastor saiu devendo, o pastor fez isso, o pastor mentiu, ele prometeu e nunca fez. Quando eu vou a algum lugar, já fui no interior do Amazonas, cheguei lá, a igreja estava descoberta, eu chamei o pastor e disse, irmão, é o seguinte, eu nem era presidente na época, eu não prometo nada, mas eu vou falar com o pastor Raul, na época era o presidente, para ele verificar a sua situação para colocar, comprar as telhas para essa igreja, que eu estou vendo que é uma necessidade. Eu fazia parte da junta. Fui até o pastor Raul. Naquele momento, o pastor Raul disse para mim, isso não é prioridade. Quando esse pastor chegou em Manaus, numa reunião de pastores, ele disse assim, ele prometeu, pastor Montefusco prometeu que ia me dar as telhas, nunca me deu, não tem palavra. Dói isso aí. Dói, porque eu nunca fiz isso. Eu falei para ele, eu vou falar com o pastor Raul. Não dei nenhuma garantia para ele. Entendeu? Mas perdoei. Nunca confrontei. Perdoei, deixei para lá. Porque se eu tivesse dado a minha palavra, eu teria que vender alguma coisa minha, mas eu ia comprar essas telhas. Amém? Seja assim. Mesmo que você perca, mas cumpra com a sua palavra. Abraão não se assemelha a um homem que sempre mentiu, tá? Ele era a pessoa mais fiel à aliança da sua época. Mas até no diálogo com Deus, com Abraão, vemos que o Senhor luta para assegurar-lhe que Ele é um Deus absoluto, ou seja, a sua infinita infabilidade da sua promessa. Deus se empenhou para provar a todos nós sobre a sua palavra. Então é como eu li para vocês sobre Abraão. Como Deus falou para ele, da minha parte, não é? Ou seja, é lógico que Deus não vai pensar assim, mas eu pensaria, um mortal. O problema é seu. Você pode até não cumprir, mas eu vou cumprir. Mas Deus fala para Abraão que ele vai cumprir com a palavra dele, independente se ele vai cumprir a dele ou não. É infabilidade das suas promessas. Deus se empenha para provar a nós, como ouvintes, a sua palavra, e que ela não voltará. Não será uma palavra que o vento vai levar, mas tudo o que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Você crê nisso? Ei! Você está orando pelo seu filho que está desviado. Se Ele prometeu, Ele vai trazer de volta. Amém? Você que está orando porque você tem uma enfermidade que os médicos dizem, isso é crônico, você vai morrer com isso. Mas se Ele prometeu que vai curar, Ele vai curar. Amém? Aquela casa que você está planejando comprar, que você está lutando para comprar, que o recurso não é suficiente, te acalma. Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de promessa, não importa onde você nasceu, não importa de quem você é filho. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir com aquilo que Ele falou. Amém? Eu creio nisso. Se Ele prometeu, Ele vai. Se Deus prometeu que minhas filhas serão uma bênção, que a minha geração será uma bênção, eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que estabelecer algo com Deus nisso e não tenho que duvidar. Sabe qual é o problema? Dentro da aliança é a dúvida se Deus vai cumprir ou não. Você deveria ter dúvida se você vai cumprir ou não, porque Deus vai cumprir, amém? Amém. Como uma aliança funciona?
Vimos que o propósito de uma aliança é garantir a preservação de um relacionamento e estabelecer princípios de um compromisso. Uma aliança pode ser considerada um juramento. Quando meu pai morreu, no interior do Amazonas, sabe, eu estava lendo o atestado de óbito, está lá escrito, por falta de assistência médica, está lá. Quantas vezes os amigos dele, a fazenda do estado aqui, o líder dele, disse que ele tinha que ir para Manaus se tratar. Ele nunca quis vir. O avião vai sair daí de Irunepé, dia tal, você tem que vir para você se tratar, ir para o hospital, para o médico. Nunca quis. Morreu. 47 anos. Cheio de vida. Um homem culto, preparado. Para aquele tempo, o nível dele era altíssimo. Ele fez o exame para ser membro da fazenda do Amazonas. Ele era funcionário da fazenda. Passou. A caligrafia dele era uma coisa linda. Ele comandou os maiores seringais ali do Acre. Ele era administrador dos seringais. E a fazenda pegou ele para trabalhar como coletor. Meu pai morre. Zerou a nossa casa. Nós tínhamos de tudo da época. Nós éramos, depois do prefeito, a pessoa mais importante na cidade. Tínhamos de tudo lá em casa. Como ele liberava os navios que passavam lá para pegar a borracha, muitas pessoas estrangeiras eu vi dentro da nossa casa trazendo presentes, era bolacha, coisas assim. Ele tinha um amigo, que na verdade primo, não sei se o Célio conhece, Sebastião Montefusco. O Célio conhece, muito conhecido na fazenda. Ele foi o contador geral da Amazônia. Ele foi superintendente da Suframa, um cara muito importante. Ele tinha um primo que veio primeiro para Manaus. Sabe, irmãos? Esse homem tinha uma aliança com meu pai. Esse homem trouxe todos nós de Irunepé. Vendeu as propriedades que tínhamos lá. Ele arrumou os melhores empregos que tinha dentro de Manaus para os meus irmãos. Ia perder tempo aqui falando para vocês dos empregos que ele arrumou para os meus irmãos. As maiores empresas que tinham no Amazonas. E até do Brasil, que é o Correio. O Correio, a empresa de telecomunicação. Meu irmão trabalhava lá, minha irmã trabalhou no Correio. Arrumou emprego para todo mundo. Aí eu fiquei conversando uma vez com a minha mãe. E ela disse, meu filho, eles eram muito amigos. Eles tinham uma aliança. Até hoje. Ele tem 90 anos, trabalha todo dia, sem necessidade nenhuma. Ele é um homem rico. Eu estive com ele, abençoando a vida dele, orando com ele. Ele disse, ninguém nunca veio aqui fazer isso que você está fazendo comigo. Eu falei para ele, eu quero lhe agradecer pelo que o Senhor fez pela minha família. Então, eu quero dizer para você, tenha aliança, mantenha a sua aliança com alguém, com seus irmãos. Eu estou falando de um ímpio, mas a igreja deveria ser diferente. A igreja deveria cuidar dos doentes, deveria cuidar dos órfãos. Nós somos pessoas de aliança. Nós temos que fazer o papel de Deus nessa terra. Se a gente sabe que tem alguém passando por dificuldade, passando por lutas, por provações, por doença, onde está a nossa aliança com a igreja? Vá lá, faça o papel de Deus. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Estou concluindo. Vimos que o propósito de uma aliança é garantir a preservação, um relacionamento e estabelecer princípios de um compromisso. Uma aliança pode ser considerada um juramento que sela o relacionamento. Ei! Você vai ver Davi e Jonatas na palavra de Deus. Relacionamento entre dois homens de Deus.
Um dia Davi, pensando, chamou um auxiliar e disse assim, será que existe alguém da descendência de Saul, da descendência de Jonas, que eu possa abençoar? Aí um cidadão chamado Ziba disse, tem um rapaz, um aleijado, que era filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Onde ele está? Ele está numa cidade distante, uma cidade estéril, a pior cidade que tem, ele foi levado para lá. Lodebar. Davi lembrou da aliança que ele tinha com Jonatas. Quando eu estava lendo essa passagem hoje, eu lembrei desse meu primo, que ele tinha uma aliança com meu pai. Ele pensou, não vou deixar os filhos do Antenor passar necessidade. Vou dar um jeito de arrumar emprego para eles, vou dar um jeito de ir na casa dele. Ele ia quase todo um mês lá em casa, ele perguntava da minha mãe Noêmia, está precisando de alguma coisa? Irmãos, ele é um ímpio. Você percebe que quanto nós somos indiferentes com os nossos irmãos, a gente só faz cumprimentar, a gente sabe que o camarada está passando por uma crise, por uma dificuldade com o filho, passando por uma situação financeira, não tem o que comer, e a gente cumprimenta. Meu irmão, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, meu irmão. Ei, chama para o canto, vem cá, eu quero te ouvir. Irmão, estou com um problema com a minha filha. Minha filha está desviada, está usando drogas. Senta aqui, vamos conversar. Coloca a mão do lado da pessoa. Profetiza. Dá uma palavra de conforto. Traz a ela uma palavra de esperança. Os anjos do céu não vão descer para falar isso. Ela não vai abrir a televisão. Está lá Silas Malafaia, Bispo Macedo falando, não, é você que tem aliança com ela, é você que está do lado dela aqui na igreja, é de você que ela quer receber um abraço, que ela quer receber uma palavra profética, que ela quer receber uma palavra de ânimo, e você coloca e olha para ela, nós temos um compromisso, nós temos uma aliança, eu vou orar pela tua filha todos os dias, eu vou estar contigo, vamos conversar pelo telefone semanalmente ou diariamente, mas isso não vai ficar assim, porque agora você tem alguém para lutar com você. Não era para ser assim a igreja. Você não precisa disso. Não é isso que você precisa. Você tem que ter aliança. Pastor, mas ninguém tem aliança comigo. Porque você não tem aliança. Se alguém não tem aliança com você, é porque você não tem aliança. Davi trouxe Mefibosete. E Davi colocou Mefibosete sentado na mesma mesa, honrando quem? A sua aliança com Jonatas. Todas as festas e cerimoniais, os sábados de Israel, todas aquelas festas que existiam, eram sinais para renovar a maioria das pessoas, na maioria das pessoas, o relacionamento de aliança. Pastor Joel, todas as festas, tabernáculo, etc., Páscoa, etc., tudo estava, digamos assim, a estrutura dessa festa era baseada na aliança, pastor. Era para que o povo tivesse uma aliança entre eles. Era porque esse foi o coração de Deus, para que Israel tivesse uma aliança entre si, entre eles, e o Israel tivesse uma aliança com ele. Jesus fala sobre isso. Na nova aliança, o partir do pão, referindo-se ao corpo de Cristo, isso na ceia, e o tomar do cálice, referindo-se ao sangue de Cristo, serve como sinais para relembrar a aliança da salvação. Essa aliança foi ativada pela morte e ressurreição de Cristo. O poder da ceia na vida do cristão depende do nível de aliança, de revelação que ele tem, porque ali está identificado que o morrer de Jesus salvou a humanidade e a sua ressurreição. Como é você na ceia?
Você vem na ceia, você acha que é um cerimonial, você acha que é aquele ali o tempo todo, é aquele ali. Não, irmão. Ei, a ceia é aliança. Diga, a ceia é aliança. Diga, a ceia tem a ver com aliança. Mas diga forte, a ceia tem a ver com aliança. Entre eu e o Senhor, entre eu e a igreja, o corpo. Meu Deus, quanta infantilidade. Eu vejo irmãos que vão para a ceia, mas estão magoados uns com os outros. Eles procuram se distanciar uns dos outros. Eles procuram sair e ficar lá no final, para que ele não fique perto da pessoa na hora da ceia. Percebe a criancice? Percebe como nós temos que evoluir? Percebe a falta de aliança? Não foi isso que Deus projetou a sua igreja. Deus projetou a sua igreja para que ela fosse uma igreja de aliança. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, irmão, olhe para 4 pessoas e diga, eu tenho uma aliança com você. Aleluia. Vocês acham que Deus tinha uma aliança com Abraão? Deus tinha uma aliança com Abraão, sim ou não? Sim. A aliança era tão forte que Deus um dia fala, dizendo assim, como é que eu poderei ocultar essas coisas do meu servo? Eu tenho que falar com ele, eu tenho que notificar o meu servo. Porque Deus tinha uma aliança com ele, como parceiro de aliança, Abraão teve permissão de participar das deliberações acerca do julgamento que estavam a acontecer sobre Sodoma e Gomorra. Deus consultou Abraão. Abraão falou com Deus. Abraão colocou uma condição para Deus destruir Sodoma e Gomorra. Moisés, como parceiro de aliança com Deus, pôde interceder junto pela preservação de Israel. Em algum momento Deus quis destruir completamente a nação de Israel. Moisés intercedeu. Sabe por quê? E todas as vezes que eles iam falar com Deus, ele disse, eu tenho uma aliança contigo. Nós temos uma aliança. Senhor, tem misericórdia. Senhor, preserva esse povo. Mas preservar por quê? Porque nós temos uma aliança. Então Deus nunca mentiu. Deus nunca desfez as suas alianças. Em Amós 3,7 diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar ao seu servo o segredo e aos seus profetas. Lealdade, vida ou morte, para entrar na aliança, temos todos de beber o sangue e comer a carne, comer o corpo de Cristo, no caso o pão. Ele mostrou que todos nós devemos ligar a nossa vida em total unidade. Amém? Aliança. Aliança acontece por meio de um juramento, por meio de palavra. Aliança acontece por meio do compromisso de agir com honestidade e integridade com o outro. Aliança acontece com a manutenção da aliança com os descendentes e parceiros envolvidos. Aliança para o ministério. Vocês têm compromisso com a IDPB? O Igor tem compromisso com a IDPB. O Igor, eu fiz um telefonema para ele, Igor, estou precisando de você, meu amigo. O Gustavo não vai aguentar esse tranco, não. Sabe o que o Igor fez? Estou pronto, pastor. Eu admiro muito esse rapaz e o Gustavo. O Gustavo, uma vez eu soltei ele no interior, arrumei uma canoa, num barco,
com um motorzinho de polpa, e disse, você vai para aquela localidade com esse americano e vai ficar 2 dias lá. Depois eu venho lhe pegar, passar por aí. Mas pastor, você vai, pegue sua Bíblia e vá. Ele pegou a mochila, o americano ficou meio boca aberta, mas já tinha falado com o chefe dele, dizendo, vocês vão ficar naquela cidade lá, Urucurituba, vão ficar lá. Mas como nós vamos comer, meu irmão, o pastor vai dar comida para vocês. Não tinha acomodação boa, não. Foram obedecendo a palavra. Aconteceu um impacto naquela igreja. Quando o homem de Deus, de aliança, propõe a fazer a obra de Deus, a sair do seu conforto, a pegar os seus recursos e investir na obra de Deus, grandes coisas acontecem. Amém? O Igor é do mesmo jeito. Eu vejo o tempo todo ele traduzindo. Eu vejo ele vai em alguns lugares, nem sei como é que ele é tratado. Mas ele está lá, ele não desiste. Ele poderia dizer, como eu já vi alguém dizer, eu nunca mais vou traduzir. O americano não me deu $1, não me deu 50 cents. Não me deu nada. Portanto, nunca mais vou traduzir. Nunca mais traduziu. Eu não vou dizer que ele morreu mudo, não. Mas não tinha aliança. A aliança extrapola, ela ultrapassa. Você caminha, você vai dar mais uma caminhada, você vai, por exemplo, pastor Júnior, um camarada de total aliança. Quando eu falo, meu irmão, estou precisando de você, nós temos que ir no lugar tal, nós temos que conversar com aquele pastor, tem uma reunião amanhã. Ele olha para mim e diz, meu irmão, pela nossa aliança, eu vou andar mais 1 milha com você. Amém. Aliança no discipulado, aliança na célula, aliança nas ofertas, aliança nos programas. Salmo 28. Usa, pois, de misericórdia para com o teu servo, porque fizestes entrar contigo em aliança. Vou ler de novo. 1 Samuel, 20, versículo 8. Usa, pois, de misericórdia para com o teu servo, porque fizestes entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há culpa em mim, mata-me tu mesmo. Isso é Davi e Jonatas. Quando Saul queria matar Davi, começou a perseguir Davi. E Davi se sentiu incomodado com essa situação e conversou com Jonatas. Deus é um Deus de aliança. Fique de pé nessa noite. Gostaria de chamar o pastor Joel, a pastora Edilene, chega aqui na frente. Pastora, chega aqui, fica do lado dele. Você vai fazer uma oração hoje. Você vai fazer, na verdade, 3 orações. Vamos falar com Deus sobre a nossa aliança com Ele. Quantas vezes você duvidou dessa aliança? Quantas vezes você ficou incrédulo com relação ao cumprimento da palavra dEle para com você e para com a sua família? Hoje é momento de nós nos arrependermos. Então vamos fazer a primeira oração. Pai, nós estamos na Tua presença nessa noite. Obrigado por esse momento, obrigado pelo Teu Espírito ter orientado essa igreja a falar sobre aliança.
Nós estamos pedindo perdão, meu Deus. Nós somos muito frágeis. Duvidamos das alianças. Duvidamos das promessas. É com tristeza que falamos isso. O nosso coração, Senhor, é pecaminoso. Estamos te pedindo perdão como igreja nessa noite. Perdoa os nossos pecados. Muitas vezes queremos retroceder. Muitas vezes queremos, meu Deus, parar. Esquecemos o valor da aliança da cruz. O teu filho foi ali, tu destes o teu filho, Senhor. Por causa da aliança que tu tens com o homem, Senhor. Tu fez uma aliança, Senhor, ainda no princípio, com Adão. E essa aliança vigora até hoje. Tu tens cuidado de nós, tu tens provido a nossa casa. Tu tens colocado os teus anjos em nossa volta, nos livrando de acidentes, de assaltos, de morte. Tens preservado a nossa saúde para que nós possamos pregar o Evangelho, possamos estar com nossos amigos, com nossos parentes, com nossos filhos, com a nossa esposa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu vai fazer muito mais ainda. Se não for através de nós, será pela nossa descendência. Será pelos nossos discípulos. Será pelos nossos filhos, os netos, bisnetos. Tu vais usar porque Tu prometeu. E Tu não retrocede, Tu não mente. A Tua aliança é forte com a Tua igreja. Se nós queremos, meu Deus, saber sobre o tamanho dessa aliança, nós temos que olhar para a cruz. E ver o Teu filho sofrendo, agonizando. Ali, Senhor, um extremo sofrimento, porque Tu manteve a Tua aliança conosco. Nos perdoa, Pai. Perdoa a IDPB Nacional. Perdoa a Igreja Despentecostal do Brasil. Os pastores, os líderes, as ovelhas. Nos perdoa. Temos sido falíveis, frágeis, mas queremos estabelecer nessa noite, renovar a nossa aliança contigo. Que haja um momento, meu Deus, em que Tu possas revigorar essa aliança, nos trazendo à tona, fortalecendo a nossa fé. Meu Deus, fortalece a nossa fé, que possamos ser homens e mulheres de aliança. Meu Deus, nessa noite, eu peço a Ti, Senhor, por essa igreja, que os homens que estão aqui sejam homens de aliança, que as mulheres que estejam aqui sejam mulheres de aliança, que eles possam ir até o fim, que eles possam permanecer, crendo que Tu vais fazer grandes coisas através dessa obra, crendo, meu Deus, que Tu vais suprir vidas, Tu vais levantar novos pastores, novos líderes, que Tu vais, Senhor Deus, surpreender a cada um através da Tua aliança, meu Deus. Esse é o Teu povo, essa é a Tua igreja, esses são os Teus filhos, meu Deus. Guarda, esclarece, dá entendimento. Amados, nesse momento, a última oração que eu quero fazer. Você não precisa vir aqui. Erga sua mão na direção dos seus pastores. Faça uma aliança de orar todos os dias por eles, amém? Faça uma aliança de suprir as necessidades desses pastores. Faça uma aliança de suprir o ministério de missões através do pastor Joel e da pastora Edilene. Não permita que missionários passem dificuldades. Você tende em abundância.
Não permita. Diga sempre: eis-me aqui, porque eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso com essa igreja. Eu tenho um compromisso com o Ministério de Missões. Meu Deus, nesse momento, que eles estejam olhando para esses líderes, para esses anjos da tua igreja, olhando para eles e dizendo: eles foram colocados por Deus para nos liderar. Por isso nós temos uma aliança inquebrável. Por isso nós vamos fortalecer o trabalho deles. Por isso nós vamos pegar no seu braço esquerdo e direito e levantar em oração, não permitindo que eles desfaleçam, não permitindo que eles fiquem, Senhor Deus, muitas vezes tristes. Meu Deus, esse é o teu povo, essa é a tua igreja, que está orando pelo seu pastor e pela sua pastora. Senhor, prospera, que o amor deles aumente, Senhor Deus, pelos seus líderes, que o compromisso possa ser definitivo com os seus líderes, que haja verdade e integridade nas suas palavras para com seus líderes. Essa é a tua igreja, essa é a igreja, Senhor Deus, que vai conquistar lugares ainda não alcançados, porque tu és o Deus de aliança. Tu tens uma aliança com essa igreja, e essa igreja tem uma aliança com seus pastores. Eu creio nisso em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus.